Paz do Senhor a todos, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu sou Júnior, do canal Júnior Oliveira, com mais um SOS espiritual para você, ou seja, um socorro de Deus para a sua vida. Já gostaria de te agradecer por você ter se inscrito no meu canal, por você estar compartilhando, por você estar deixando o seu like. Continue fazendo assim dessa maneira, continue deixando o seu like, continue compartilhando os nossos vídeos, para que novos inscritos surjam e o nosso canal venha a crescer. Hoje o nosso SOS espiritual está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16 e o versículo de número 13, onde o texto sagrado diz para nós desta maneira: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Somente esse versículo de número 13 para poder dar base no nosso SOS espiritual desta noite. Deus quer falar ao seu coração através desta palavra. Nesse texto, nesse versículo de número 13, nós encontramos as recomendações que Paulo dá à igreja para poder os irmãos ter uma vida vitoriosa. 4 recomendações básicas que Paulo dá a esta igreja para poder eles continuarem a vencer a carreira da fé. Apesar das debilidades, apesar das fraquezas, apesar de alguns momentos que essa igreja passou, mas o apóstolo fecha a sua carta dando recomendações básicas para a vida cristã. Recomendações essas que faz o maior sentido para a nossa vida. Eu sei que na trajetória da fé nós temos enfrentado algumas dificuldades, nós temos encontrado barreiras, encontrado alguns desafios, mas se nós aplicarmos a palavra de Deus ao nosso coração, se a gente se orientar por meio da palavra, eu sei que a gente vai conseguir vencer a trajetória da fé. Eu sei que nós vamos conseguir vencer esta trajetória e falar como falou Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas vamos então à palavra desse SOS espiritual para poder abençoar a sua vida. A primeira recomendação do apóstolo Paulo, ele diz para a igreja: vigiai. Vigiar é estar atento, vigiar é estar acordado, vigiar é estar apercebido. A palavra vigiai, ela está por muitas vezes encontrada no Novo Testamento, esta palavra vigiai, no sentido de alertar a igreja a estar apercebido. Ou seja, nós precisamos ter vigilância contra a tentação e o pecado, nós precisamos vigiar naquilo que vemos, precisamos vigiar naquilo que falamos, precisamos vigiar naquilo que ouvimos, precisamos vigiar sobre toda e qualquer atitude da nossa parte. E também nós precisamos ser vigilantes em relação à vinda de Cristo. Nós precisamos também ser vigilantes sobre os sinais que têm surgido como anúncio da volta de Cristo. Ou seja, esta geração que nós estamos vivendo é uma geração talvez que não esteja tão apercebida aos sinais que se mostram cada vez mais, alertando-nos que o Filho de Deus está prestes a voltar. Nós precisamos viver em constante vigilância. Por várias vezes a Bíblia fala da vigilância: vigiai e sede sóbrio, orai e vigiai. Então sempre a Bíblia está nos levando a meditar sobre a vigilância. E quando o assunto é vigilância, eu me lembro da geração de Noé. Eu me lembro da geração de Noé que não estava percebida para aquilo que estava acontecendo. E é o próprio Jesus Cristo que dá testemunho disso lá em Mateus 24. Lá a partir do versículo 36, Jesus começa a falar sobre isso, que quanto ao dia e hora ninguém sabe. Nem aos anjos, nem o filho competia saber, mas somente o Pai. Eles, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele diz que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e ninguém estava apercebido. Aquela geração não estava vigilante, aquela geração não estava apercebida. Apesar daquele grande sinal, aquele homem construindo aquele grande barco para a salvação da sua casa, mas isso não traz um despertamento, isso não chama a atenção daquele pessoal e eles continuam dormindo o sono da indolência. Então, meus queridos, os anos se passaram. Entendemos que foi de 100 a 120 anos
que levou este processo de construção da arca, e eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo, até o dia em que Noé entrou na arca, e aí veio então o dilúvio, mas agora já era tarde. Por isso que nesta geração, nesses dias, você, meu amigo, minha amiga, que está a me ouvir através desse vídeo, vigiai, é a recomendação da Bíblia, vigiai é a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para poder estar atento, para poder estar apercebido, que você possa entender que os sinais que estão em nossa volta, por exemplo, esta pandemia que nós temos vivido durante esses meses, então este é um sinal claro de que o Filho de Deus vai voltar. Mas que as pessoas possam abrir os olhos para a verdade e correrem a buscar um abrigo, e este abrigo é chamado Jesus Cristo. A segunda recomendação de Paulo àquela igreja é: estai firmes na fé. Estai firmes na fé, o entendimento aqui é de constância, o entendimento é de perseverança, o entendimento é de firmeza. Mas de firmeza, independente de toda e qualquer situação. Porque é simples permanecer firme quando tudo está bem. É simples estar firme quando tudo está dando certo, quando tudo está concorrendo para o nosso bem. É simples ficar firme na presença do Senhor. É simples assumir uma posição de fé. Mas nós precisamos estar firme em toda e qualquer situação. Não só nas situações boas que a vida nos oferece, mas às vezes a vida também nos oferece situações ruins, situação adversa. E aí então é que nós também precisamos ficar firmes. Você lembra do patriarca Jó, que passou por um processo grande, uma provação terrível? Deus permitiu aquela provação na sua vida. Encontramos Jó, às vezes se questionando, encontramos Jó até mesmo amaldiçoando o dia em que nasceu. Mas nós encontramos que Jó permaneceu firme até o fim, até o momento que Deus se manifestou e que mudou a sua história. Nós precisamos se manter firme. Marcos 6, 45 ao 48. Jesus Cristo dá ordem àqueles discípulos para passar para outra margem, para passar para o outro lado. Eles precisavam entrar, pegar o seu barco e navegar ali pelo lago de Genezaré ou mar da Galileia, como podemos falar sobre isso, como conhecemos através da história. E ao começar a velejar por aquele mar, atendendo a ordem de Jesus, uma tempestade se levantou e eles começaram a remar. Jesus não está no barco desta feita, pois é a segunda tempestade que eles enfrentam. Mas aí então, quando é mais tarde, Jesus os viu fatigados a remar. Por que eles estavam fatigados? Fatigados é cansado. Então por que eles estavam cansados? Porque eles permaneceram firmes remando. Apesar que o texto diz que os ventos eram contrários, eles permaneceram firmes. Se eles não permanecem firmes, os ventos poderiam arrastá-los até a margem, emborcar o barco e talvez acontecer uma tragédia. Mas eles permaneceram firmes, apesar dos ventos ser contrários. Te dou outro texto para poder você entender. Êxodo 14, versículos do 1 ao 15. Quando Deus tira o povo do Egito, a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. Não é? Seria um caminho mais fácil, segundo alguns entendedores, mas levou eles pelo caminho do mar. Levando ele pelo caminho do mar, Faraó entendeu que eles estavam encerrados no deserto e empreendeu uma busca para capturá-los. Então eles estão diante do Mar Vermelho, de um lado está Migdol, de outro lado Baal-Zephon, e atrás está Faraó bravíssimo contra eles. Então alguém se levanta no meio e começa a gritar: mas Moisés, foi por não ter sepulcro lá que tu nos trouxe para poder morrer aqui no meio do deserto? Boa foi a palavra que te dissemos, que era melhor servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Então Moisés fala com a congregação e diz para eles: não temais, estais quietos. Esse estais quietos é permanecer firmes. Ou seja, Moisés estava dizendo: estais quietos e vejam hoje o livramento que o Senhor vos fará. Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês tornarão a ver, porque o Senhor vai pelejar por vós e vós vos calareis. E aí então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz: por que tu clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Então quando é pela alva, então a Bíblia diz que o anjo do Senhor que estava adiante passou para trás de Israel, entre Israel e o acampamento dos egípcios. A nuvem que ali representava a presença de Deus também saiu da frente de Israel e passou para trás. E a Bíblia diz então que aquela nuvem para os egípcios era escura, era escuridão, era trevas.
mas para o povo de Israel era claridade, era luz. Então Deus os ocultou dos seus inimigos, e ali naquele momento as nuvens, os trovões do Senhor, raios vieram sobre aquele povo. O povo de Israel viu o mar se abrir e puderam chegar do outro lado, enquanto o exército de Faraó se afoga. Mas isso aconteceu porque eles permaneceram firmes e eles não decidiram voltar para o Egito. Então, independente de qualquer situação, permaneça firme e veja a mão de Deus agir em teu favor. Louvado seja Deus para todo sempre. A terceira recomendação do apóstolo Paulo para essa igreja, ele diz: portai-vos varonilmente. Claro que varonilmente aqui dá o entendimento de virilidade. Nós podemos entender isso aqui como agir como homem. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, versículo número 2, Davi está prestes a morrer, chama o seu filho Salomão e diz a ele: eu estou indo no caminho de toda a terra, esforça-te e seja homem. Então o contexto aqui, portai-vos varonilmente, é agir como homem. Mas nós entendemos que a igreja de Coríntio era formada não só pelo gênero masculino, era formada de homens e de mulheres. Então, consequentemente aqui, isto é uma metáfora. Isso é uma metáfora. O que é que essa metáfora quer dizer? Essa metáfora nos ensina que o texto está dizendo para termos coragem. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja: tenham coragem, ou seja, tenham ânimo. Mas coragem para quê? Coragem para brigar, porque havia muitos litígios, naquela igreja, irmãos contendendo contra irmãos, facções, grupos divididos, enfim. Mas coragem para brigar? Coragem para difamar? Não. Coragem, irmão, aqui o entendimento de carregar a nossa cruz. Coragem aqui de enfrentar a trajetória da fé, que é cheia de adversidade, que é cheia de barreiras, que é cheia de desafios. Então, por isso, nós precisamos ter coragem diante dessa circunstância. E sendo que o próprio Deus não conta com medrosos. Isso, Apocalipse 21:8 diz que vão ficar de fora da cidade os medrosos. A tradução revista Almeida Contemporânea diz que são os medrosos, o texto diz. A revista e corrigida fala dos tímidos, os covardes. Deus não quer saber de covardes na sua seara. Então a gente resiste a isso, a gente vê isso no livro dos Juízes, lá no seu capítulo de número 7. Quando Gideão convoca aqueles 32 mil homens para a guerra, então Deus disse a ele: Gideão, é muito a gente que está com você. Então é o caso de ganharem a peleja e dizer que ganharam pela sua própria força. Vamos fazer assim, Gideão: diga aos covardes e os medrosos que voltem. E a Bíblia diz que saíram ali naquele momento 22 mil homens, que se enquadrava como medrosos, que se enquadrava como covarde. Deus não tem negócio com o covarde. A ordem para a igreja, a recomendação de Paulo para a igreja, o que o Espírito Santo fala conosco é para termos coragem. Eu não sei o tipo de situação, o seu tipo de problema que você está enfrentando, mas tenha coragem diante dessa luta. Crie coragem para poder enfrentar os gigantes que aparecem na sua vida. Faça como Davi, que teve coragem e entrou no vale de Elá e lançou aquele gigante por terra. Infelizmente, Saul com seu exército temeu o gigante, e ficaram por mais de 40 dias escondidos sem ter uma pessoa para lutar. Mas Deus levanta Davi com coragem para poder guerrear contra aquele gigante e o nome do Senhor ser glorificado. Então tenha coragem no meio desta luta, tenha coragem no meio desta batalha e o nome do Senhor vai ser glorificado. A última recomendação do texto: fortalecei-vos. Fortalecei-vos aqui, a intenção de recuperar as forças. Porque diante das lutas, diante das batalhas da vida, às vezes as nossas forças vão embora. Tem situações na vida que às vezes nós fraquejamos, mas Deus é fiel, irmão, para poder nos socorrer no meio das nossas fraquezas. Por isso que Paulo está dizendo a ele: fortalecei-vos. Aos Efésios ele diz, no capítulo 6, versículo de número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força que você precisa, ela vem de Deus. Isaías capítulo 40, versículos 28 e 29, o Senhor ainda diz: não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Veja bem, ele dá vigor ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Deixa eu te falar algo. Quem lembra de Elias no deserto de Berseba?
Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, capítulo 19, versículo do 1 ao 8. Quem lembra disso? Elias, depois de uma grande jornada, de uma grande batalha com o reino das trevas, Elias recebe o anúncio que Jezabel quer a sua vida, e Elias foge para o deserto. E no meio do deserto, Elias pede a morte ao Senhor, mas Deus o fortalece através daquela comida. Elias é fortalecido e Elias levanta-se e caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, depois que comeu daquela comida. Então é Deus que nos fortalece. Deus não nos chamou para poder parar. É Deus quem determina a hora de parar, por isso fortalecei-vos. Deixa eu te dar um exemplo fácil. O teu smartphone, independente da marca, a bateria, a resistência da bateria, dependendo da amperagem, pode durar um dia, pode durar 2 dias de uso, enfim, não importa a amperagem da bateria, mas chega um momento que a bateria descarrega e ele não pode mais executar as suas funções por falta de força. É necessário você conectá-lo ao carregador, dar uma carga nele, voltar aos 100% e ele continuar a desempenhar as suas funções. Assim é também na vida espiritual. Tem momentos na vida que a nossa força vai embora. Tem momentos na vida que a bateria espiritual, ela descarrega no meio das lutas, no meio da batalha. Então é necessário a gente se recarregar, ou seja, se fortalecer para poder continuar executando as nossas tarefas, continuar com o nosso ministério, continuar na trajetória. Então eu entendo que é Deus aqui o doador de toda graça, é Deus detentor de todo poder, e só Ele pode, de acordo com o texto que li, só Ele pode recarregar a nossa bateria espiritual para poder continuarmos a andar e a militar a carreira cristã. Então nessa noite se conecte a Deus através da oração, através da palavra. Você pode se conectar a Ele e se fortalecer no Senhor e continuar na trajetória cristã. Se fortaleça, pois fortalecido terá como vigiar, fortalecido terá como ficar firme na fé, e fortalecido você terá coragem para enfrentar as adversidades da vida. Eu queria neste momento fazer uma singela oração pela sua vida, pela vida daquele que vai assistir esse vídeo, por a vida daquele que está enfrentando um momento de fraqueza. Eu quero orar por você nessa hora, onde quer que você esteja, você possa curvar a sua cabeça, fechar o seu olho, se conectar com Deus nesse momento, porque Deus vai fortalecer as tuas forças. Meu querido Deus, meu eterno e amado Pai, que o Senhor possa abençoar a vida daquele que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa ir de encontro ao que ele está passando nesta hora. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem chamado pessoas nessa terra, e sei também, meu Pai querido, que há muitas batalhas, há muito desafio, há muita adversidade, Senhor, no caminho da fé. Meu Deus, de acordo com a Tua palavra, entendemos que é o Senhor que dá força ao cansado, entendemos que é o Senhor que fortalece através do seu poder. Por isso eu te peço, visita aqueles que estão fraquejando, visita aqueles que estão passando por um momento de fraqueza em meio aos exércitos da vida, e que eles possam ser restaurados por Ti e continuar caminhando a trajetória da fé. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e amém. Que Deus continue te abençoando, Deus continue te enchendo de graça, continue compartilhando, continue se inscrevendo, continue deixando like, e até o próximo SOS Espiritual com Júnior Oliveira.